Prezado estudante, seja bem-vindo ao canal Anatomia Cura, um canal destinado ao estudo da anatomia humana. Na videoaula de hoje, vamos estudar conceitos básicos de neuroanatomia. Desenvolvimento embriológico do sistema nervoso. O sistema nervoso provém de um dos 3 folhetos embrionários, o ectoderma. Na imagem de micrografia eletrônica de varredura, observamos as várias transformações no folheto embrionário que dá origem ao sistema nervoso. O ectoderma sofre uma série de transformações até formar um tubo este que denominamos de tubo neural. Observe que algumas células do ectoderma não participaram da formação do tubo neural. Estas células do ectoderma que não participaram da formação do tubo neural formam a chamada crista neural. Muito bem. O tubo neural dá origem aos elementos do sistema nervoso central, ou seja, todas as estruturas que fazem parte do sistema nervoso central provêm do tubo neural. Já a crista neural dá origem aos elementos do sistema nervoso periférico, ou seja, as estruturas pertencentes ao sistema nervoso periférico provêm da crista neural. O tubo neural, na sua porção proximal, este é dilatado, ao contrário da porção distal do tubo neural, que é afilado, ou seja, é fino. Na imagem, conseguimos observar a porção proximal do tubo neural, que é dilatada, e a porção distal do tubo neural, que é afilada. A porção proximal do tubo neural é o nosso encéfalo primitivo, ou seja, a porção proximal do tubo neural vai formar o nosso encéfalo, ao passo que a porção distal do tubo neural é a nossa medula espinhal primitiva, ou seja, a porção distal do tubo neural vai formar a nossa medula espinhal. Nesta figura, estamos observando as várias transformações que ocorrem no tubo neural até este formar o cérebro e a medula espinhal. Para entender alguns conceitos primordiais de neuroanatomia, se faz necessário entender como é a histologia do tecido nervoso. Então, o tecido nervoso ele é formado por neurônios e por células da neuróglia ou células da glia. Os neurônios são as células responsáveis pela condução de impulsos nervosos, ao contrário das células da neuróglia. Estas ocupam os espaços entre os neurônios com a função de manutenção celular. Nas imagens, estamos observando os diferentes formatos que um neurônio pode apresentar. Portanto, a forma do neurônio é muito variada e depende do local aonde este neurônio está situado. Como comentei anteriormente, a função principal dos neurônios é a transmissão de impulsos nervosos. Estamos observando uma imagem clássica de um neurônio. Notem que este apresenta várias estruturas. O corpo celular é o centro metabólico, o centro de processamento do neurônio. No corpo celular, encontramos o núcleo da célula. Nas adjacências do corpo celular, verifica-se a presença dos dendritos,
que são responsáveis por captar os estímulos nervosos que se direcionam para o neurônio. Notem também a presença de um prolongamento único que denominamos de axônio. O axônio é responsável por transmitir um impulso nervoso para o neurônio que encontra-se à frente. Um axônio pode ser definido também na neuroanatomia como sendo uma fibra nervosa. Portanto, posso utilizar o termo axônio e também posso utilizar o termo fibra nervosa. Então, como comentei anteriormente, o corpo celular é o centro metabólico que contém o núcleo. Os dendritos são prolongamentos que recebem estímulos e aumentam a superfície receptora. Funcionam como se fossem antenas captando impulsos, captando estímulos nervosos. O axônio é um prolongamento único responsável por conduzir um impulso nervoso à frente. No tecido nervoso, encontramos a substância cinzenta e a substância branca. Muito bem. Aonde há a presença de substância cinzenta, predomina naquela região a presença de corpos neuronais. E na substância branca, predomina a presença de axônios. Portanto, a substância cinzenta é composta por corpos neuronais e a substância branca é composta por axônios, por fibras nervosas. Quando eu tenho um acúmulo de corpos neuronais dentro do sistema nervoso central, eu estou me deparando com a presença de núcleos. E quando eu tenho um acúmulo de corpos neuronais fora do sistema nervoso central, eu estou me deparando com gânglios. Já um acúmulo de axônios dentro do sistema nervoso central vai formar um fascículo ou um trato. Já um acúmulo de axônios fora do sistema nervoso central forma um nervo. Nas diferentes imagens que estamos observando, conseguimos visualizar a presença da substância cinzenta e também a presença da substância branca. Com relação à disposição da substância cinzenta no encéfalo, observem a presença de uma camada externa de substância cinzenta recobrindo o nosso cérebro, o chamado córtex cerebral. Então, essa camada externa de substância cinzenta que reveste o cérebro é o córtex cerebral. Notem que no encéfalo, no cérebro, a substância cinzenta está disposta na parte externa. Dentro do nosso encéfalo, nós encontramos a presença da substância branca. E dentro da substância branca do encéfalo, visualizamos aglomerações, massas de substância cinzenta. Como falamos anteriormente, aglomerações, massas de substância cinzenta dentro do sistema nervoso central, aqui em específico dentro do encéfalo, então estamos visualizando os chamados núcleos.
Vamos olhar agora qual é a disposição da substância cinzenta e da substância branca na medula espinhal. Observem que a substância branca na medula está disposta na parte externa e a substância cinzenta na medula espinhal está localizada internamente. Divisão anatômica do sistema nervoso. Muito bem. Antes de falar da divisão anatômica do sistema nervoso, convém comentar que há várias maneiras de se dividir o sistema nervoso. Há como dividir o sistema nervoso levando em consideração critérios anatômicos e também há como dividir o sistema nervoso levando em consideração critérios embriológicos e também há como dividir o sistema nervoso levando em consideração critérios funcionais. Vamos ver agora a divisão anatômica do sistema nervoso. Então, pessoal, o sistema nervoso central está localizado dentro de um eixo central. E nesse eixo central situa-se o encéfalo e a medula espinhal. Todos aqueles elementos do sistema nervoso que não estão dentro desse eixo central fazem parte do sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso periférico é formado por nervos, gânglios e terminações nervosas. Muito simples a divisão anatômica do sistema nervoso. Os elementos do sistema nervoso central estão abrigados no interior de um estojo ósseo. O encéfalo está alojado dentro da cavidade do crânio. E a medula espinhal está alojada dentro do canal vertebral da coluna vertebral. Ora, essas estruturas do sistema nervoso central, quando lesadas, não apresentam reparo. Se eu lesionar o meu encéfalo, eu não consigo reparar a lesão. Se eu romper a medula espinhal, eu não consigo reparar a lesão. A natureza, que é sábia, portanto, colocou estas estruturas do sistema nervoso que não conseguem realizar o processo de reparo dentro de um abrigo de um estojo ósseo. Então, os elementos do sistema nervoso central estão alojados no interior de um estojo ósseo. O termo neuroeixo é utilizado para definir o conjunto de encéfalo e medula espinhal. Notem que o encéfalo e a medula espinhal são estruturas que estão conectadas. E esta junção de encéfalo e medula forma o chamado neuroeixo. Falei várias vezes na aula o termo encéfalo, mas muitos de vocês já ouviram o termo cérebro. Então, qual é a diferença de encéfalo para cérebro? O encéfalo é um conjunto de várias estruturas. O encéfalo é formado pelo cérebro, mais o tronco encefálico, mais o cerebelo.
Estas três estruturas em conjunto formam o nosso encéfalo. Portanto, o cérebro é somente uma parte do encéfalo. O cérebro é a maior parte do encéfalo. O tronco encefálico é subdividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. E posteriormente ao tronco encefálico, nós visualizamos o cerebelo. Em relação ao sistema nervoso periférico, como vimos anteriormente, o sistema nervoso periférico é constituído por nervos, gânglios e terminações nervosas. Os nervos fazem a união do sistema nervoso central aos órgãos periféricos. Os nervos são subdivididos em cranianos e espinhais. Os nervos cranianos são um total de 12 pares de nervos cranianos. Os 12 pares de nervos cranianos estão se originando no encéfalo. A maioria tem a origem no tronco encefálico. Nervos cranianos, porque estes atravessam os forames existentes no crânio. Já os nervos espinhais apresentam a origem aparente na medula espinhal e são em um total de 31 pares de nervos espinhais. Notem agora a presença de um gânglio, como comentado anteriormente, é um acúmulo de corpos neuronais fora do sistema nervoso central. As terminações nervosas, como o próprio nome está indicando, estão na extremidade distal do sistema nervoso periférico. As terminações nervosas fazem a ligação de um nervo com um músculo, ou a ligação de um nervo com a pele. As terminações nervosas são estruturas microscópicas. Organização morfofuncional. Muito bem. No sistema nervoso, existem vias de transmissão de impulso nervoso, que são chamadas de vias aferentes. Aferentes no sentido que estas vias estão subindo, estão na ascendente. E as vias aferentes transmitem impulsos nervosos sensitivos. As vias aferentes levam informações de várias partes do corpo e do meio externo até o sistema nervoso central. Lembrando que o sistema nervoso central é medula espinhal e encéfalo. As vias eferentes transmitem informações motoras. As vias eferentes estão na descendente, eferente, descendente. As vias eferentes conduzem impulsos nervosos do sistema nervoso central aos órgãos efetores, que pode ser um músculo ou uma glândula.
Então, normalmente, pela via eferente, vai passar informações motoras. E as vias de associação, como o próprio nome está indicando, estão interligando, estão juntando a via aferente com a via eferente. As vias de associação estão localizadas principalmente dentro do sistema nervoso central. Trocam informações entre os neurônios sensitivos e motores. Na figura, observamos as diferentes vias de informação de impulso nervoso. A via aferente, que está na ascendente, leva uma informação sensitiva até o sistema nervoso central. Este neurônio sensitivo está levando uma informação sensitiva proveniente do músculo até o sistema nervoso central. Lá no interior do sistema nervoso central existe a via de associação, interligando a via aferente com a via eferente. Aqui estamos observando a via eferente, que está na descendente, levando informações motoras até o músculo. Medula espinhal. A medula espinhal é uma massa de tecido nervoso de formato cilíndrico que está localizada dentro da nossa coluna vertebral. A medula espinhal é a via seguida, é a estrada, é a via seguida pelos impulsos nervosos sensitivos que seguem para o encéfalo e pelos impulsos nervosos motores destinados aos músculos. Então, a medula espinhal é uma estrada, é uma via de passagem de informações sensitivas direcionadas para o encéfalo e informações motoras direcionadas aos músculos. A medula espinhal não ocupa todo o canal vertebral. Na gravura, visualizamos o local de início e o término da nossa medula espinhal. A medula espinhal prolonga-se do nível do forame magno até o nível da primeira e segunda vértebra lombar. Inicia ao nível do forame magno e termina ao nível da segunda vértebra lombar. A medula espinhal de um adulto apresenta mais ou menos 45 centímetros de extensão. Portanto, não ocupa todo o canal vertebral. Notem, abaixo do nível da vértebra L2, somente fibras nervosas ocupando o canal vertebral. Ao longo da extensão da medula, notamos a presença de duas dilatações, duas intumescências. A intumescência cervical, na região cervical, e a intumescência lombar, na região lombar. A explicação do porquê que esses dois locais da medula apresentam-se de forma dilatada é muito simples. Veja que as fibras nervosas destinadas ao membro superior
originam-se da intumescência cervical. E as fibras nervosas destinadas ao membro inferior originam-se da intumescência lombar. Estas fibras nervosas que originam-se da intumescência cervical se entrelaçam, trocam fibras e formam uma estrutura anatômica que denominamos de plexo braquial. O plexo braquial está localizado, veja bem, na região cervical e na axila. As fibras nervosas destinadas ao membro inferior originam-se na intumescência lombar e, na sequência, essas fibras nervosas se entrelaçam, trocam fibras para formar o plexo lombosacral, destinado à inervação do membro inferior. Na figura, estamos visualizando o local onde a medula espinhal termina. A medula espinhal termina com um formato cônico, e essa porção terminal da medula, que tem um formato cônico, denominamos de cone medular. Abaixo do cone medular, que é o final da medula, visualizamos fibras nervosas que formam a estrutura anatômica denominada de cauda equina, em alusão à sua semelhança com uma cauda, com um rabo de cavalo. Além da cauda equina, abaixo do cone medular, visualizamos também um ligamento de pia mater, o filamento terminal, que ajuda a ancorar a medula espinhal. Relembrando que o cone medular, que a medula termina ao nível da segunda vértebra lombar. Abaixo da segunda vértebra lombar, vamos encontrar as raízes da cauda equina e o filamento terminal. Nesta gravura fica mais claro o término da medula espinhal, o cone medular, e aqui o ligamento que ancora a medula, chamado de filamento terminal. Ao longo da extensão da medula espinhal, encontramos vários sulcos percorrendo longitudinalmente a medula. Estes sulcos são o sulco lateral anterior, o sulco lateral posterior, o sulco mediano, ou melhor, a fissura mediana anterior, e o sulco mediano posterior. Notem a presença de fibras nervosas emergindo no interior do sulco lateral anterior e também no interior do sulco lateral posterior. Nesta gravura de corte transversal, visualizamos estruturas anatômicas emergindo do interior do sulco lateral anterior e do sulco lateral posterior. Estas estruturas anatômicas que emergem do interior dos sulcos laterais vão participar da formação de um nervo espinhal. Mas antes de falar da formação de um nervo espinhal,
Vamos observar agora um detalhe com relação à anatomia interna da medula. Observamos, através de um corte transversal, que a substância cinzenta que fica dentro da medula forma uma estrutura semelhante a um H, que denominamos de H medular. Notem a presença na parte externa da medula espinhal de uma camada de substância branca. Então, na parte externa da medula, há uma camada de substância branca e na parte interna da medula, há uma camada de substância cinzenta. A substância cinzenta da medula espinhal, que tem um formato de um H, que chamamos carinhosamente de H medular, o H medular apresenta 3 colunas, ou 3 cornos. Nesta imagem de corte transversal, visualizamos a coluna anterior, a coluna posterior e a coluna lateral, que está presente somente na porção torácica da medula. A coluna anterior apresenta predomínio de corpos de neurônios motores. E na coluna posterior eu encontro a presença de corpos de neurônios sensitivos. E na coluna lateral eu tenho a presença de corpos de neurônios motores autônomos destinados à inervação das vísceras e das glândulas. Formação de um nervo espinhal. Como comentado anteriormente, no interior dos sulcos lateral anterior e lateral posterior estão emergindo, estão saindo fibras nervosas que aqui denominamos de filamentos radiculares. Portanto, na formação de um nervo espinhal, a primeira estrutura que visualizamos são os filamentos radiculares. Estes filamentos radiculares se agrupam, se fundem, formando uma raiz ventral ou anterior e uma raiz dorsal ou posterior. Estas raízes, na sequência, se fundem, formando um nervo espinhal. Na imagem da medula espinhal de um cadáver, estamos observando a presença dos filamentos radiculares que na sequência se agrupam para formar as raízes e as raízes se agrupam para formar um nervo espinhal. É de conhecimento que a raiz ventral ou anterior é puramente motora. Pela raiz ventral passam somente informações motoras. É de conhecimento que na raiz posterior ou dorsal passam somente informações sensitivas. Portanto, a raiz ventral é motora e a raiz dorsal é sensitiva. Já um nervo espinhal, que é formado pela junção das raízes ventral e espinhal, este apresenta um componente sensitivo e outro componente motor. Agora, o porquê
que a raiz ventral é motora e a raiz dorsal é sensitiva. Para entendermos esta disposição, convém voltar até este ponto, onde comentamos sobre a anatomia interna da medula. Dentro da medula espinhal existe uma parte de substância cinzenta, que chamamos de H medular. O corno anterior do H é composto por corpos de neurônios motores. Então a raiz anterior, a raiz ventral, é puramente motora. Na coluna posterior ou no corno posterior da medula, no corno posterior do H medular, predomina a presença de corpos de neurônios sensitivos. O corpo do neurônio está dentro da coluna e o axônio sai para fora, e quando sai para fora, forma os filamentos que depois se agrupam para formar a raiz. A raiz dorsal é composta por fibras nervosas sensitivas. Portanto, a raiz dorsal é puramente sensitiva. Após a fusão dessas raízes, ventral e dorsal, forma-se um nervo. E os nervos emergem do interior da coluna vertebral através dos forames intervertebrais. Quando empilhamos várias vértebras, uma em cima da outra, observamos a formação de buracos que aqui denominamos de forames. Um buraco entre uma vértebra e outra, forame intervertebral. E os nervos emergem através dos forames intervertebrais. Muito bem, vamos falar agora um pouco sobre o nosso cérebro. Estamos observando uma imagem de vista superior, onde visualizamos o cérebro com os seus dois hemisférios cerebrais, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Notem que esses hemisférios cerebrais estão divididos parcialmente, a divisão é parcial e não total. Os hemisférios são divididos parcialmente pela fissura longitudinal do cérebro. Fissura, pessoal, é uma canaleta profunda. Então essa canaleta profunda, essa fissura longitudinal do cérebro, divide o cérebro parcialmente em dois hemisférios. Estamos visualizando agora uma imagem de corte sagital mediano. E nesta imagem de corte sagital mediano, visualizamos na profundidade da fissura a presença de um feixe de fibras, o corpo caloso. Esse feixe de fibras que aparece na imagem, o corpo caloso, ele é responsável por fazer a interligação dos dois hemisférios. Imagina que essas fibras do corpo caloso estão cruzando de um lado para o outro. Então aqui, um pouco mais abaixo, está cheio de fibras nervosas que estão cruzando de um lado para o outro. E quando eu passo a minha faca sobre a fissura longitudinal do cérebro e separo o cérebro em dois hemisférios, eu chego numa imagem como esta, onde eu observo o corpo caloso. Por isso que eu comentei que o cérebro é dividido parcialmente em dois hemisférios pela fissura longitudinal. A divisão não é total. A fissura alcança até o corpo caloso.
Na superfície do cérebro, visualizamos uma série de saliências. Olha só, aqui tem uma saliência, aqui tem outra saliência, aqui tem outra saliência. São várias saliências. E também visualizamos depressões. Olha só, aqui uma depressão, aqui uma outra depressão, aqui outra depressão. São várias saliências e várias depressões na superfície cerebral. As saliências que existem na superfície cerebral, nós chamamos de giros. Então, neste ponto aqui eu estou observando um giro. As depressões são os sulcos, as fissuras. Então, neste ponto aqui eu estou observando um sulco. Aqui eu também estou observando outro sulco. Então, as saliências são os giros, as depressões são os sulcos ou fissuras. Tem mais sulcos do que fissuras. Nesta imagem de um encéfalo fresco que ainda não passou pelo processo de conservação, do processo de formolização, veja que eu estou afastando os giros. Afastei aqui esse giro, afastei esse outro giro e separei aqui um giro, ó. Tá vendo? Um giro, ó. Aqui um giro, aqui tem uma depressão, tem um sulco. Então na superfície há vários giros e vários sulcos. Aqui é onde o tecido nervoso se rompeu, observamos aquela camada externa de substância cinzenta, o córtex cerebral, e aqui visualizamos na parte interna a presença de uma camada de substância branca. Os sulcos que existem na superfície cerebral delimitam os giros. Então eu sei que entre este sulco e este outro sulco existe um giro. Os sulcos ajudam a delimitar os lobos e as áreas cerebrais. Então eu utilizo os sulcos para delimitar os giros e eu utilizo os sulcos também para delimitar os lobos e as áreas cerebrais. Entende-se lobo cerebral como sendo uma grande área. Então aqui eu tenho uma grande área, eu tenho um lobo. Aqui eu tenho uma outra grande área, eu tenho outro lobo. Aqui eu tenho uma outra área grande, outro lobo. Como comentei, existem vários sulcos na superfície do nosso cérebro. Os principais sulcos são o sulco central e o sulco lateral. O sulco central, que é este, ele é um importante marco, porque toda a área que está localizada anteriormente ao sulco central é motora, está envolvida com a motricidade. E toda esta área que está posicionada posteriormente ao sulco central é sensitiva, está envolvida com a sensibilidade. Em resumo, os principais sulcos são o central e o lateral. Como comentei, os sulcos ajudam a delimitar os lobos. Nesta imagem, estamos observando a superfície cerebral grifada em várias cores, e cada cor está indicando a presença de um lobo cerebral. Lobo é uma grande área. Note que existe 4 lobos cerebrais que apresentam o mesmo nome dos ossos do crânio, no qual este lobo está voltado. Lobo frontal, lobo
temporal, lobo parietal e lobo occipital. Então, 4 lobos cerebrais têm o mesmo nome dos ossos do crânio. O 5º lobo cerebral chama-se ínsula. A ínsula está escondida atrás do lobo frontal e atrás do lobo temporal. Notem que o sulco lateral foi afastado, e ao afastar o sulco lateral, visualizamos o lobo ínsula, que cresceu numa proporção menor que os demais lobos e, portanto, a ínsula ficou encoberta. O 6º lobo chama-se lobo límbico. O lobo límbico, ele é composto por várias estruturas que estão circundando o corpo caloso. Esta área tracejada que visualizamos na imagem compreende o lobo límbico. E o lobo límbico circunda o corpo caloso. Esta região aqui em branco é o corpo caloso, essa parte é o corpo caloso, e essas demais estruturas que estão circundando o corpo caloso participam da formação do lobo límbico. O lobo límbico é uma importante região do nosso encéfalo que é responsável pelo comportamento emocional, o controle do sistema nervoso autônomo e a memória. A mesma área que controla o comportamento emocional controla as nossas vísceras, bexiga, intestino e também a nossa memória. Portanto, se você está abalado emocionalmente, vai interferir no controle das vísceras. Você foi realizar uma entrevista de emprego, estava nervoso, abalado emocionalmente. Isto interfere no controle das vísceras. Você brigou com o seu namorado, com a sua namorada. Você está, nesse momento, abalado emocionalmente. Aí você vem fazer uma prova de anatomia. E neste dia você vai muito mal na prova de anatomia. O comportamento emocional interfere na memória. Então, o lobo límbico é um importante componente do nosso encéfalo. Aqui visualizamos o corpo caloso e as estruturas que estão circundando o corpo caloso, que estão rodeando o corpo caloso, para formar o lobo límbico. O lobo límbico é formado por estruturas que rodeiam, que circundam o corpo caloso. Núcleos da base. Como comentado anteriormente, essas aglomerações de substância cinzenta que existem dentro do nosso encéfalo denominamos de núcleos. Em uma imagem de corte frontal, visualizamos os núcleos, alguns, e numa imagem de corte transversal também visualizamos alguns núcleos. Alguns destes chamados núcleos da base estão envolvidos
com a motricidade automática, com o controle da motricidade automática. Entende-se por motricidade automática o conjunto de movimentos que se estabelece voluntariamente com uma fase inicial de aprendizado e outra posterior em que os movimentos passam a ser realizados automaticamente. Vamos a um exemplo de motricidade automática. Quando você estava aprendendo a dirigir um automóvel, você necessitou coordenar uma série de movimentos que no início são difíceis de realizar. Veja bem, quando você senta no assento de um automóvel, você precisa primeiramente colocar a chave de ignição, apertar na embreagem, colocar no ponto morto, liga o automóvel, acelera, pisa no freio, pisa na embreagem, engata a primeira marcha, solta o freio de mão, solta a embreagem, acelera e, além disso, tem que controlar o volante. São uma série de movimentos que, depois de uma fase de aprendizado, você passa a realizar esses movimentos de forma automática. Então, dirigir um automóvel, você faz uso da motricidade automática. E alguns núcleos da base estão envolvidos na motricidade automática. São responsáveis pelo controle da motricidade automática. Estamos visualizando um corte transversal onde é claro a presença de um núcleo chamado de núcleo caudado. Também visualizamos o putame e aqui o globo pálido. Tudo que eu encontro em um hemisfério cerebral, eu visualizo no outro hemisfério cerebral também. Então, núcleo caudado, putame e globo pálido. Estes três núcleos, em conjunto, estão envolvidos no controle da motricidade automática. Então, um breve apanhado aí de alguns núcleos da base, tem muitos outros. Vamos falar agora um pouco sobre o plexo braquial. O plexo braquial é um emaranhado de fibras nervosas que está situado no pescoço e na axila. Após a formação do plexo braquial, surgem os nervos destinados ao membro superior. Os principais nervos provenientes do plexo braquial são o nervo axilar, o nervo músculo cutâneo, o radial, o mediano e o nervo ulnar. Estes nervos são destinados aos músculos do membro superior. O nervo axilar faz a inervação motora, veja bem, do músculo deltoide e o músculo redondo menor. O nervo radial cruza por entre as cabeças do tríceps braquial e faz a inervação do tríceps braquial. Ou, em resumo, o nervo radial é responsável pela inervação de todos os músculos extensores situados no membro superior.
os extensores do antebraço, extensores da mão e dos dedos. O nervo músculo cutâneo está transitando pelo braço. Veja que ele perfura as fibras do músculo coracobraquial e alcança o bíceps braquial e o braquial. Como o próprio nome está indicando, o nervo músculo cutâneo ele tem um componente motor para os músculos e um componente sensitivo para a pele. O nervo músculo cutâneo faz a inervação do bíceps braquial, do braquial e do coracobraquial, além de fazer a inervação cutânea desta região lateral do antebraço. O nervo ulnar, primeiramente, está transitando pelo braço, no interior de um sulco, o sulco bicipital medial. Bicipital medial já está indicando que esse sulco está no lado medial do bíceps. O nervo ulnar, então, cruza primeiramente dentro do sulco bicipital medial e, após cruzar o sulco bicipital medial, direciona-se posteriormente, cruzando atrás do epicôndilo medial do húmero. Quando o nervo ulnar cruza posteriormente ao epicôndilo medial do húmero, este está desprovido de cobertura. Eu não tenho nenhum músculo encobrindo o nervo ulnar quando este passa posteriormente ao epicôndilo medial. Quando você bate o cotovelo, a ponta do cotovelo sobre uma superfície rígida, você pode comprimir o nervo ulnar. E a compressão do nervo ulnar ocasiona um choque, uma dor irradiada que alcança até o seu dedo mínimo. O nervo mediano, primeiramente, também está transitando no sulco bicipital medial. Após cruzar o sulco bicipital medial, o nervo mediano adentra no antebraço, transitando entre estes dois músculos. O nervo mediano, ao alcançar o punho, a articulação do carpo, o nervo mediano cruza por um canal ósseo existente no carpo, o túnel do carpo. O único nervo que atravessa o túnel do carpo é o nervo mediano. E nesta região, no túnel do carpo, o nervo mediano pode ser comprimido por estruturas anatômicas, ocasionando uma situação patológica que denominamos de síndrome do túnel do carpo. Vamos falar agora brevemente sobre o plexo lombosacral. Como vimos posteriormente, o plexo lombosacral é formado por fibras nervosas que se originaram da intumescência lombar. Essas fibras que se originaram da intumescência lombar se entrelaçaram, trocaram fibras e formaram o plexo lombosacral. Alguns anatomistas dividem o plexo lombosacral em dois. Dividem ele em plexo lombar e plexo sacral. O plexo lombosacral apresenta vários nervos que se formam a partir dele, e os principais são o nervo ilho hipogástrico, o nervo ilho inguinal, o femoral, o ciático e o obturador ou obturado.
Em resumo, o nervo ilho-hipogástrico e o nervo ilho-inguinal são nervos motores para os músculos da parede anterolateral do abdômen. O nervo femoral tem um trajeto descendente, onde alcança uma região da coxa chamada de trígono femoral. Estamos visualizando o nervo femoral dentro do trígono femoral. E este nervo femoral se ramifica e suas fibras fazem a inervação motora dos músculos do grupo muscular anterior ou da loja muscular anterior da coxa. Então, o nervo femoral faz a inervação do músculo quadríceps femoral. O nervo obturador ou nervo obturado tem um trajeto descendente e na coxa o nervo obturado ou obturador é responsável pela inervação motora dos músculos da loja medial da coxa. O nervo obturador faz a inervação dos músculos adutores da coxa, como a imagem está indicando. O nervo ciático, também conhecido como nervo isquiático, tem um trajeto descendente. Primeiramente, o nervo ciático é encontrado na região glútea. Observe o músculo glúteo máximo rebatido. Após rebater o glúteo máximo, visualizamos vários músculos rotadores laterais do fêmur. E aqui está o nervo ciático, o nervo isquiático, cruzando abaixo das fibras do músculo piriforme. Aqui está o piriforme e o ciático emergindo abaixo das fibras do piriforme. O nervo isquiático, após cruzar a região glútea, alcança a coxa, onde é encontrado na loja muscular posterior da coxa. Veja o nervo ciático liberando vários ramos que fazem a inervação motora dos músculos posteriores da coxa. Agora observem o nervo ciático. Neste ponto aqui, o nervo ciático termina em uma bifurcação, onde este bifurca-se, formando o nervo tibial e o nervo fibular comum. O nervo tibial e o nervo fibular comum adentram a perna. Antes de alcançar a perna, estes, o tibial e o fibular comum, estão posicionados atrás do joelho. Atrás do joelho existe uma fossa, a fossa poplítea. E dentro da fossa poplítea, essa depressão que existe atrás do joelho, dentro da fossa poplítea, visualizamos o nervo tibial e o nervo fibular comum. O nervo tibial transita pela loja posterior da perna, onde faz a inervação dos músculos da loja posterior da perna. E notem o nervo tibial direcionando-se para o pé. No pé, o nervo tibial se ramifica em nervo plantar medial no lado medial e nervo plantar lateral no lado lateral. O nervo
fibular comum direciona-se para o lado lateral da perna e adentra entre as fibras do músculo fibular longo. No interior do fibular longo, notem o nervo fibular comum ramificando-se nos nervos fibular superficial e fibular profundo. Os nervos fibular profundo e fibular superficial realizam as seguintes inervações motoras. O nervo fibular profundo realiza a inervação motora dos músculos da loja anterior da perna e o nervo fibular superficial realiza a inervação motora dos músculos da loja lateral da perna. Obrigado pela atenção de todos. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, ative o badalo de notificações para receber informações de novos vídeos. Muito obrigado pela atenção de todos. Um forte abraço do professor Gustavo Cura.